Boa noite a todos. É com muita gratidão, com alegria, que a gente volta a estar nessa nossa conversa na web. Tem sido um privilégio estar nessas conversas. E hoje à noite eu queria começar esse nosso tempo lembrando de uma antiga canção do pai da Reforma. É muito conhecida essa canção, essa música, esse hino, como a gente chama, do Castelo Forte. E esse Castelo Forte é uma teologia cantada. E ele diz assim: Castelo Forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. E na última estrofe diz, sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza. E nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Nós temos nessas conversas na web, nesses hangouts, falado sobre os 500 anos da Reforma, e esse é o nosso jeito, através da Aliança Cristã Evangélica Brasileira, de celebrar, de lembrar, de recordar esses 500 anos. Nesses meses passados, nós começamos falando sobre a Reforma no seu contexto histórico. Depois, no segundo encontro, nós olhamos para as Escrituras, porque nós sabemos que as Escrituras, o lugar da palavra de Deus, a tradução da Bíblia, foi uma das marcas da Reforma. E nós relembramos aqui dessa marca. No terceiro encontro, nós falamos sobre a questão teológica, quais foram algumas das marcas teológicas da caminhada da Reforma. Lembramos, de uma forma particular, os solas, sola Cristo, sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia, soli Deo Glória. E no mês passado nós recordamos a pastoral, as consequências da Reforma na área da vida da igreja, da pastoral mesma, daquilo que acontece na vida da igreja, na ministração da vida da igreja. Como nós sabemos, a Reforma, ela teve várias pessoas envolvidas, ela teve várias consequências, ela se estendeu para diferentes áreas da sociedade na época. E uma das marcas da Reforma está também na área da arte, na cultura mesmo. Na cultura que não deixa de ser esse jeito das pessoas viverem e reaprenderem a viver em conjunto, em comunidade, a partir daquilo que a Reforma colocou para nós como essencial e como muito importante. Esse é o tema dessa noite. Nós agradecemos a cada um de vocês que está com a gente, nós agradecemos aqueles que nos ajudaram na divulgação do encontro dessa noite, os parceiros que estão conosco durante esses meses, e nós agradecemos hoje à noite ao pastor Carlinhos Veiga e ao Marcel Sternagro, que estão conosco aqui hoje à noite. Creio que ambos, tanto Carlinhos como Marcel, são bastante conhecidos nessa rede da cultura, da arte, no universo da igreja, e tem participado da caminhada da Igreja Evangélica Brasileira, afirmando o lugar da arte e o seu papel central na missiologia, no testemunho da fé, na construção da sociedade, na construção da cultura, no exercício da cidadania. E hoje à noite nós vamos ouvi-los, e será um privilégio. Muito obrigado, Carlinhos, Marcel, por vocês estarem conosco. Carlinhos é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um músico, conhecido
de vários de nós, através das suas músicas e através do seu esforço de uma música que tem o cheiro da nossa terra e tem uma base bíblico-teológica sólida. Carlinhos, de fato, Carlinhos é jornalista e também formado na área de missiologia. Obrigado, Carlinhos, porque você está com a gente. O Marcel, nesse momento, o Marcel Sternagel, é também um músico, tem exercido o ministério de ministro de artes na Comunidade do Redentor, da Igreja Luterana em Curitiba. Marcel é formado em música como compositor e regente, tem o mestrado nessa área e atualmente está nos Estados Unidos fazendo um doutorado na área de música de igreja. Então, o Marcel está mergulhando no universo acadêmico justamente nessa área da qual nós vamos falar hoje à noite. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Marcel, por estarem conosco. Obrigado uma vez mais ao Regis, que nos dá a retaguarda, ao Sal da Terra, ao Wilson Costa, secretário executivo da Aliança, que estão conosco. E nós queremos começar nessa noite ouvindo o Marcel. Marcel, seja bem-vindo e vamos começar com você, pode ser? Pode ser, obrigado. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer poder participar dessa conversa, ainda mais com esses interlocutores, né? E o Carlinhos é um dos meus gurus. Ao longo da caminhada, tem pessoas que se tornam referência, então é bom poder entrar em parceria com as pessoas que a gente admira, e isso é muito legal. Eu queria fazer algumas coisas hoje à noite. Geralmente, a conversa da reforma, a conversa que tenta abraçar a reforma e colocar ela a serviço da arte, ou em relação à arte, ou, né, depende de como você quiser triangular essas coisas aí, ela é uma conversa que, geralmente, ela vai por um de dois caminhos. Um dos caminhos clássicos é olhar o que Lutero escreveu a respeito da música. Então, você tem uma série de expressões clássicas, que a música, a irmã da teologia, os prefácios dos inários, a comunicação dele com colaboradores, falando a respeito da música no contexto da reforma, e fazer essa análise do comentário dele a respeito disso, né? Então, isso, muita gente bem mais qualificada do que eu já fez. Inclusive, tem um livrinho de um pastor americano, um teólogo americano, Carl Scharf, que foi traduzido em português, chamado Lutero e a Música, que faz um resumo desses textos, e dá para conseguir isso aí. O outro caminho é fazer o caminho histórico e olhar quais foram as consequências da reforma no universo das artes. Então, como que, especialmente no século logo depois da reforma, como que essa mudança impactou o fazer da música, o lugar da arte. E aí a gente tem coisas boas e ruins, né? Você tem a questão da iconoclastia, você tem a questão do divórcio com o rito católico, você tem uma série de desdobramentos históricos, e daí traça-se essa linha entre o que aconteceu na reforma, a maneira como os reformadores estavam pensando, e o impacto que isso teve na música, não só da igreja, mas da sociedade europeia da época. E o que eu queria fazer hoje é tentar dar um passo atrás e não fazer nenhuma dessas duas coisas. Eu queria olhar um pouco para a teologia de Lutero de uma maneira um pouco mais abrangente, olhar para o pensamento dele, a maneira como ele vê o mundo, como ele vê a criação, como ele vê o lugar do ser humano na criação, a questão da palavra, Deus como criador, e pensar um pouco nisso como uma moldura, e dentro dessa moldura você pode colocar o que você quiser: música, dança, teatro, literatura, origami. A gama é vasta, né? Você pode pôr o que você quiser dentro da moldura. A vantagem disso é sair um pouquinho desse binômio do Lutero com a música e tentar ser mais generoso na abordagem. Pelo menos eu acredito que essa seja uma vantagem, porque ela ajuda a gente a olhar para esses princípios e olhar, de repente, para a nossa vida, para os nossos gostos, para a prática eclesiástica, e dizer, isso aqui se aplica, isso aqui não se aplica. E dá para falar sobre várias coisas, vou falar sobre 3.
porque eu acho que 3 é um número que a gente aprende, né, que quando você prega, você faz 3 pontos sempre funciona, então eu vou usar aqui a metodologia clássica do PowerPoint. Primeiro, questão do vernáculo. E essa na mitologia luterana, o vernáculo está em primeiro lugar, Lutero lutando pelo acesso à palavra em alemão, pela tradução dos hinos para o povo poder cantar, esse negócio que a gente já conhece. E eu queria reconhecer que isso é importante, e muito importante. Foi importante na medida em que Lutero, quando estava em Wartburg, traduziu o Novo Testamento, e depois eles lançaram a edição completa da Bíblia, e é difícil de medir o impacto que isso teve na vida da igreja, na vida das pessoas da época, no lugar de Lutero. Mas eu queria estender esse conceito do vernáculo, para dentro de outras avenidas. Uma delas é a questão, por exemplo, do estilo musical. E você pode discutir, no nosso caso, né, como Brasil, o que é a música brasileira. Eu tenho certeza que eu estou armando uma pergunta aqui para o Carlinhos, que depois ele responde. Vernáculo não é só letra. Vernáculo não é só texto. Né? Um dos problemas de abordar a arte a partir da teologia é que a teologia é logocêntrica. A teologia gosta da palavra escrita, falada. E o músico gosta do acorde. O escultor gosta do barro. E daí você tem um problema de meio e das resistências desse meio. Mas se você pensa no conceito de vernáculo como um conceito de encarnação do evangelho, que se desdobra para dentro de estilo musical, e não só do que nós falamos, mas da maneira como nós falamos, um mundo de possibilidades se abre. A segunda coisa que eu gostaria de colocar é a maneira como Lutero enxerga a liberdade cristã, e como Lutero enxerga o lugar da humanidade dentro da criação. E nesse sentido, o olhar do Lutero, ele é particularmente generoso, porque ele é um olhar que evita a separação entre clero e leigo, é um olhar que abre oportunidade para o sacerdócio universal de todos os crentes, e é um olhar que abre a possibilidade para a experiência de uma humanidade completa dentro da criação. Então, basicamente, o pensamento a criação é boa, e para sermos plenamente humanos, nós precisamos desfrutar dos presentes da criação que Deus nos dá. E se isso é verdade, tem muita coisa boa. E talvez parte da nossa dificuldade dentro da tradição protestante é lidar com a culpa de poder ou não poder desfrutar disso ou daquilo, de certas coisas, e a gente sai da generosidade da criação e cai no pode e não pode. Mas se a gente pensa nessa generosidade da graça de Deus, exercida na criação como liberdade cristã, então, se você quer cantar um coral luterano a 4 partes em alemão, ou se você quer ir para o afoxé, ou para o lundu, ou para o, entendeu? Para o rock and roll, cara, desfrutar da criação. A terceira coisa é a comunidade. E aqui eu acho que o mundo no qual a gente vive, né, no mundo ocidental, fortemente influenciado pelas mídias de massa, em que o indivíduo, o consumo do indivíduo e a autorregulação do capitalismo, assim, ela cria um ambiente em que a gente tende a pensar mais nas nossas próprias decisões. Então as perguntas são assim: o que eu faço com o que eu quero, com o que eu tenho? E o mundo no qual Lutero operava era um mundo muito diferente desse. O pensamento dele a respeito dos relacionamentos era diferente. E se você olha para a vida dele, para as cartas do Lutero, você tem uma concepção de comunidade que é uma concepção que reconhece a dependência do outro. Lutero, com certeza, levou, né, o fardo de ter mexido com quem não devia ter mexido, mas ele não fez isso sozinho. Então, na correspondência dele, na parceria com o Melanchthon, nas cartas dele com o Spalatino, que era o secretário do Frederico Sábio,
O Lutero é um cara que colabora e depende dos amigos. E isso aparece nas cartas que ele escreve, isso aparece na maneira como ele compartilha a vida, nas conversas à mesa, isso aparece na teologia da ceia, em que a ceia é um espaço em que se come junto diante de Deus. Então a ceia tem esses dois aspectos. A gente vê isso muito claro na discussão dele com o Zwingli em Marburgo, né? E isso quebra um pouco essa nossa relação entre o artista e o seu produto, que vai ou não vai para a mídia, que é comercializado ou não é comercializado. Se a ética da reforma é uma ética de colaboração, é uma ética que celebra a comunidade, é uma ética que prefere a vida em comunhão, né, como o Bonhoeffer depois falou. E isso é muito importante, porque isso afeta diretamente a maneira como a gente exerce a vida criativa, a vocação do artista dentro do nosso contexto. Então, eu proponho essas três coisas, só para começar o papo, e a gente tem coisas para dizer na sequência, do ambiente que é criado através desses princípios. Então, sair um pouco desse olhar do produto, do artefato, da coisa, da música, da obra de arte em si, para um olhar que é o lugar do ambiente em que nós fazemos essas coisas, em que nós vivemos, né, nosso senso de identidade e da nossa prática. E eu acho que eu queria começar com isso. Obrigado, Marcel. O Marcel coloca 3 aspectos aí para a gente começar a tomar nota, para a gente começar a mastigar e a entrar no assunto dessa noite. Eu queria, mais uma vez, saudar a todos que estão com a gente nessa conversa e também lembrar você de que, à medida que você escuta o Marcel e agora o Carlinhos, você pode formular suas perguntas. Nós queremos escutar as suas perguntas. Logo depois, também o Marcel e o Carlinhos vão interagir com você, interagir com as suas perguntas. É uma forma de a gente fazer essa conversa interativa e um pouco mais dinâmica. Obrigado, Marcel, pela tua contribuição. O Marcel já volta mais adiante, mas vamos agora para o Carlinhos. Carlinhos, a bola está com você. Que beleza. Valdir, Marcel, uma alegria muito grande estar com vocês participando desse diálogo. Agradeço o convite da Aliança Cristã Evangélica e é um prazer dividir esse espaço com vocês e conversar sobre esse tema que para mim é muito caro, né? A questão das artes e especialmente nesse ano agora que a gente comemora aí os 500 anos da Reforma. Bem, o tema proposto é muito amplo, né? Aquilo que chegou até nós, a Reforma e a cultura. E nas instruções que nós recebemos para esse diálogo, nos foi dito que nós deveríamos abordar as transformações na cultura produzidas pela Reforma Protestante no século XVI, considerando a arte, a pintura, a música e outras modalidades e expressões. Então, a ideia é que a gente não fique somente no passado, mas que a gente faça as devidas conexões com o mundo presente, avaliando o quanto nós seguimos na mesma esteira da Reforma, o quanto nós abandonamos, o quanto a gente avançou, o quanto a gente retrocedeu, e como a igreja atual se relaciona com a cultura e como a Reforma nos ajuda a compreender melhor essa relação. Bem, como o espectro da cultura é bem amplo, eu decidi tratar do tema sobre o aspecto das artes. Então, nós sabemos que nem toda cultura é arte, mas a gente sabe que toda arte é cultura, então nós vamos fazer um recorte da arte no ambiente maior que é a cultura. Inicio relembrando que essa relação entre arte e fé na Reforma Protestante nunca foi muito tranquila, ela sempre foi bastante tensa. E, na verdade, ela ainda é tensa nos dias de hoje, a gente sabe muito bem isso. Muito embora Deus, que é o supremo artista, tenha criado o mundo, criado o homem à sua imagem e semelhança, a igreja, desde os seus primórdios, ela tem dificuldade com algumas expressões artísticas. E uma delas tem a ver com o famoso Êxodo 20, de 4 a 6, que trata exatamente sobre o segundo mandamento, a ideia de não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E por aí vai essa temática que ela é bastante conhecida de todos nós. A lei de Deus, ela marcou a relação do povo de Israel com a arte. E a proibição de fazer imagens deixou marcas indeléveis na atitude do povo, né?
E muito embora essa ordem tivesse foco na idolatria, não terá outros deuses diante de mim, a ênfase foi ampliada para toda a representação figurativa. E a gente começa a perceber, então, que a arte produzida na igreja cristã desde os seus primórdios já evitava essas expressões figurativas e fazia uso de símbolos, desde o início. Cruz, pomba, peixe, o acróstico ictus e por aí vai. E com respeito às outras expressões artísticas, como a música, o teatro, a dança, e de certa forma elas também foram rejeitadas pelos pais da igreja por estarem associadas à cultura grego e latina. Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, entre outros, fizeram as suas colocações acerca das artes e as suas observações. Somente após Constantino é que a gente vê que as artes elas acabam se integrando aos poucos às expressões de fé e vão adentrando as portas da igreja cristã. Mas não foi um processo rápido. A gente sabe que a rejeição às imagens e, por conseguinte, a rejeição às expressões artísticas, elas seguiram na história. No século VIII, século IX, registra-se aí o chamado controvérsia iconoclasta na igreja oriental de Bizâncio. Depois, na Idade Média, a igreja vai se abrindo para acolher as imagens e vai colocando tudo isso debaixo da tutela da fé. E, a partir daí, a arte deveria servir apenas e tão somente aos fins sagrados a partir desse momento. E as imagens, então, elas foram sendo gradualmente ajustadas às instruções da igreja. E o Papa Gregório Magno entendeu que as pinturas eram a Bíblia dos iletrados e por isso os pintores deveriam fazer as suas obras debaixo das corretas interpretações teológicas do clero. O objetivo dessas pinturas era tão somente o ensino e a devoção. E a gente vê, então, que a arte ela acaba sendo atrelada aos propósitos da igreja. O mesmo se dá com a música. A igreja adota o uso do canto, do vocal monofônico, monódico, e aí vem o canto-chão, que representa o canto gregoriano, esse estilo, e a polifonia vai surgindo mais tarde. Então você vê que a igreja vai como que tomando à frente, vai como que usando a arte em prol dela mesma. Bem, eu falei aqui da Igreja Oriental, que teve essa controvérsia iconoclasta nos séculos 8 e 9, mas o mesmo aconteceu também no Ocidente. E a versão ocidental se deu, conforme dizem alguns estudiosos, no período da Reforma, através do movimento liderado por Andreas von Karlstadt. E ele era uma figura muito importante, ele acabou assumindo o movimento reformatório em Wittenberg, assim que Lutero sai após a Dieta de Worms, e Andreas escreve um livro intitulado Da Eliminação de Imagens, que ele acaba levando o povo já revoltado com o contexto anterior de devoção a imagens, a tomar as imagens dos templos, levar para as praças públicas, quebrar tudo, incendiar tudo. Os afrescos foram cobertos por uma camada de cal, e dessa explosão de zelo acabou se espalhando por várias partes da Europa, como Suíça, Holanda, Escócia, partes da Inglaterra, inclusive. E a gente percebe que esse movimento ele acaba se tornando meio anti-arte, de alguma forma, né? E quando a gente pensa sobre outros reformadores, a gente vai perceber que Zwinglio, entre outros, também não se davam muito bem com as artes. Zwinglio mesmo ordenou que o órgão fosse retirado do templo por um período. Ele olhava para as pinturas e via nas pinturas ídolos vestidos de armaduras e por aí vai. E a gente percebe, então, que a reforma ela acaba tendo, num primeiro momento, uma certa dificuldade com a questão das artes, baseado no mandamento de Deus. No entanto, é importante o registro que o Andreas faz, que ele não teve o apreço, ele não contou com o apoio de Lutero. Lutero entendeu aquilo tudo como um tipo de vandalismo, na verdade. O Lutero passou a afirmar que as imagens elas são memoriais e testemunhos, e por isso elas deveriam ser toleradas. O mesmo se deu com Calvino, segundo Kuyper. O Calvino não se opôs ao uso legítimo da arte, mas ele encorajou e até mesmo recomendou, como suas próprias palavras provam. E ele dizia, no seu comentário de Gênesis,
que quando aparecem as artes nas tendas de Jubal, que inventou a harpa e o órgão, Calvino, ele estava falando sobre os excelentes dons do Espírito Santo. Ele estava dizendo que esses poderes inventivos da arte são o mais evidente testemunho desse favor divino. Abre aspas, ele dizia, todas as artes vêm de Deus e devem ser consideradas como invenções divinas. Não só Lutero enfrentou oposição, Calvino também enfrentou as suas oposições com seus companheiros de lida, gente que estava ao lado dele, né? E ele chegou a ponto de instituir medidas para restaurar o bom senso e a razão do seu colega, né? E o preconceito cego contra a escultura com base no segundo mandamento era alguma coisa que deveria ser evitada, foi a colocação de Calvino. Bem, então quando a gente olha para tudo isso, aí entra uma questão que eu queria caminhar já aí para a parte final. A arte, então, ela não teve apoio dos reformadores? Essa talvez seria a pergunta. Essa teria sido, talvez seja a tese que alguns levantam. Alguns sugerem que a iconoclastia ela dominou completamente o espírito dos reformadores. Mas parece que não é essa a realidade que a gente lê na história. Essa talvez seja uma visão um pouco curta, um pouco míope sobre o que acontece em termos de história, né? O Marcel mesmo já começou a falar algumas coisas, trazer para a gente aí apontamentos muito interessantes, né? A reforma, ao contrário, ela amplia a atuação das artes na vida humana, né? Então surge a pergunta, por que então a reforma não deixou o legado de catedrais, de obras de arte clássicas, entre outras expressões, como outras deixaram, como, por exemplo, o Partenon lá em Atenas, o Panteão em Roma, a Catedral de São Pedro no Vaticano? Por que não há nenhum legado, em termos de arquitetura, ou mesmo de obras de arte, ligada diretamente à Reforma Protestante? Para isso, é importante a gente entender como o próprio movimento dos reformadores entendia a religião, né? A partir do entendimento que Deus é Senhor soberano de todo o universo e que absolutamente nenhum milímetro sequer do mundo lhe escapa, os reformadores passaram a perceber que há uma graça divina que se alastra para além dessa graça particular. Enquanto uma opera para a salvação, ou seja, a graça particular, existe essa outra graça, onde Deus mantém a vida no mundo, onde Deus suaviza a maldição que repousa sobre o mundo, onde Deus suspende o seu processo de corrupção e permite o desenvolvimento de nossa vida sem obstáculo. Espaço esse no qual Deus é glorificado como Criador. Essa graça comum. Desse modo, a igreja passou a ser nada mais, nada menos do que a congregação dos crentes, onde o povo do Senhor se encontra. No entanto, cada departamento do mundo não foi emancipado de Deus, mas foi emancipado do domínio da igreja. Ou seja, o Senhor, ele é soberano sobre tudo e sobre todos, sobre toda a existência. As artes e a ciência, então, sobre esse ponto de vista, elas acabaram sendo libertas de um vínculo eclesiástico e restauradas à sua própria inspiração. A maldição não estava mais no mundo, mas estava naquilo que é pecaminoso no mundo. Ao invés da igreja se recolher em sua vida monástica, a igreja agora passa a servir a Deus no mundo, em cada posição da vida, louvar a Deus na igreja e servir a Deus no mundo. Por conta dessa soberania de Deus, a arte ela não podia originar-se do diabo. Os reformadores, isso era muito claro para eles, porque Satanás ele é destituído de todo o poder criativo. Ele não pode criar, mas ele apenas degenera a criação divina. Por outro lado, para os reformadores, a arte também não pode se originar no homem, por sendo criatura, pode somente empregar os seus poderes e dons que foram concedidos por Deus e que estão à disposição. É Deus quem confere os dons artísticos. A partir dessa compreensão, então, a igreja deixa de ser promotora exclusiva da arte e da ciência, como vinha sendo até então, e a partir dos movimentos da Reforma, paralela aos movimentos da Renascença, do humanismo e tantos outros, as artes agora são devolvidas aos homens. E agora os quadros retratados pelos pintores, não apenas agora remetem a textos bíblicos ou temas ligados à religião, mas agora falam sobre temas como cidade, as pessoas, elas passam agora a ser a inspiração.
como, por exemplo, para os holandeses do século XVI e XVII, quando passam agora a pintar quadros belíssimos que tratam sobre a humanidade, sobre as relações humanas, sobre as cidades, sobre a natureza. Bem, é certo que nem todos os pintores holandeses eram, desse período, eram reformados ou eram calvinistas. O movimento reformado não produziu artistas, né? Mas o movimento reformado ofereceu ambiente propício para que as artes pudessem serem realizadas e apresentadas. E através da luz da graça comum é que foi visto que a vida não eclesiástica também possuía importância e uma multifacetada motivação artística. Isso se deve, obviamente, a esse conceito da eleição pela livre graça. Se um homem pequeno e comum, a quem o mundo não presta atenção especial, ele é estimado, ele é até escolhido por Deus como seus eleitos, isso então deve levar os olhos do artista a perceber essa criação de Deus, esse homem, o ser humano, criado à imagem e semelhança do nosso Senhor. O coração humano, as emoções, elas devem ser interpretadas artisticamente. Ao mesmo tempo, deveria se mostrar o homem e a loucura do homem. A arte também deve mostrar isso, para que o próprio homem se afaste do mal. A arte acaba se tornando, então, um instrumento para descrever o espírito do tempo por meio dos seus serviçais, que são os artistas. O espírito do tempo, ela está impregnada na arte. A arte, ela desvenda esses mistérios e nos faz compreender o tempo, as épocas e o que se passa em cada momento. O mesmo, então, se aplica em todas as áreas das artes, inclusive aquelas que antes sofriam preconceito, como a dança, como o teatro, entre outras. E se dizem por aí que as artes foram sacrificadas pela reforma, que a igreja perdeu o domínio sobre as artes, a gente precisa considerar outro aspecto. A reforma, na verdade, ela abriu portas para que as artes e as ciências se libertassem da religião. E se entendemos que essa relação da reforma e da arte a partir desse prisma, nós vamos chegar a tristes compreensões acerca dos dias atuais e vamos perceber o quão retrocedemos no que se refere a isso. Nós vamos perceber que a Igreja Filha da Reforma em nossos dias tem caminhado noutra direção com respeito às artes. Parece-me até que as artes hoje, que deveriam se tornar um ambiente, um espaço para manifestação dos valores do reino de Deus por meio dos agentes do reino, hoje sofrem um processo antagônico de encolhimento, né? E eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso, né? E espero que surjam perguntas e a gente possa tratar um pouco sobre essa questão, sobre exatamente o momento que nós estamos vivendo e o contraponto disso com o projeto da reforma. É isso aí. Certamente, Carlinhos, obrigado, e certamente a gente vai conversar exatamente sobre isso que você apontou aí para nós. Marcel, você quer entrar? Você quer dar algum retorno para o Carlinhos? Algum ponto mais que você queira colocar para nós? Alguns pontos comuns, não é? Entre o que você falou, o que o Carlinhos falou, a própria questão da criação, o resgate da criação, esse espaço para glorificar a Deus. Você quer dar uma palavra aí? Você se desmuta e fala, não é? Bom, o problema dessa conversa é que dá para ter ela em diversos fóruns, né? A gente pode falar mais na área da teologia prática, né? De repente, muita gente pensa assim, tá, beleza, muito legal, o que eu faço? O que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que eu devo fazer? De repente tem gente que tem uma abordagem um pouco mais historiográfica, tá pensando assim, tá, mas como é que o que aconteceu lá chega aqui, né? Então eu queria dizer duas coisas, só para pegar carona nessa palavra do Carlinhos, que eu acho que, né, ela faz um resgate histórico muito anterior à reforma, isso é muito bom. E também ajuda a gente a evitar o erro de ligar a reforma com a vida da igreja no Brasil hoje e dizer, olha, aconteceu aqui porque, né, assim, porque a relação não é direta. Tem muita coisa no meio do caminho,
tem guerras mundiais, tem reavivamentos, tem ondas missionárias que vêm de lugares diferentes e bagunçam a coisa de maneiras diferentes. Então, é importante manter essa pluralidade na cabeça quando se conversa. A segunda coisa é que, graças a Deus, a reforma foi uma bagunça. O que a gente tem que lembrar em relação ao período em que isso estava acontecendo é que uma das razões pelas quais a reforma não foi esmagada depois de 1517 é porque, primeiro, ela estava acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Lutero não era o único conversando sobre essas coisas. A segunda é que o Carlos V, que era o imperador, estava preocupado com outras bagunças. E não pôde dar a atenção que, por exemplo, a Igreja Católica Romana queria que ele tivesse dado logo no começo. Então, essa bagunça foi uma bênção para a reforma. E uma das coisas que eu acho que a gente pode aprender, uma lição que a gente pode aprender, é que nós só podemos ser responsáveis pelo que a gente tem hoje e fazer o que a gente pode fazer hoje, né? Então, isso ao mesmo tempo permite que a gente olhe para os reformadores e tente aprender algumas lições, mas também olhe para a nossa realidade e assuma isso, que mais uma vez pegando carona no Carlinhos, assuma a responsabilidade criativa que nós temos hoje. Acho que essas seriam minhas duas considerações aí, só para tentar botar a bola em jogo e vamos embora. Então, nós vamos embora. Carlinhos, mas quem sabe alguns de nós estamos perguntando, mas o que é esse negócio de iconoclastia? Fala aí pra gente o que é esse negócio. A iconoclastia foi exatamente esse movimento, esse processo que se deu, onde você pega tudo que é ícone, né, tudo que é figura, quadro, escultura, e joga fora, despreza, porque é um atentado à lei e ao mandamento de Deus, né? Isso aconteceu nas religiões monoteístas, né? Isso, o judaísmo, ele influenciou tanto o Islã, quanto também veio, de uma certa forma, influenciar aí dentro do cristianismo, né? E a gente percebe que essa questão. Mas eu volto a reafirmar essa ideia, né, de que realmente foi um equívoco, foi uma forma de interpretar, porque a palavra de Deus é bastante clara quando ela coloca sobre a questão da adoração de outros deuses diante de si, e não refutar essa experiência criativa que Deus dá à igreja, né? Eu acho que hoje, de uma certa forma, a gente ainda vive isso, né? Eu acho que nós temos ainda algumas dificuldades na nossa relação com a arte por essa herança que nos foi dada, né? Os nossos templos vazios de arte, né? Os nossos próprios espaços, né? Assim, a gente vai entendendo que parece que uma coisa está um tanto desconectada da outra, né? Então a gente vê que essa igreja que é filha da reforma, ela tem caminhado para o outro lado, né? E acho que é importante a gente resgatar tudo isso que as artes, ou melhor, que a reforma se propôs ao dar à arte essa liberdade para ela poder estar presente num todo, né? A gente vê que hoje nós vivemos esse jogo, né? Muitas vezes de o que é arte cristã, o que não é arte cristã, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Isso acaba se tornando até um grande mercado, né, no nosso Brasil hoje, não só aqui, mas em outros países também. O Marcel, que está lá nos Estados Unidos, está vivendo isso claramente, né? Onde a gente percebe que agora se cria um mercado, e um mercado para o consumo de uma igreja, de uma música, desculpem, que visa atender tão somente claramente a igreja. Eu vejo, segundo essa leitura, a ótica que muitas vezes percebo é que a gente acabou realmente andando para trás, né? O legado que a reforma protestante deixa para todos nós, artistas, né, realmente tem sido como que não reconhecido, ou rejeitado, ou talvez não compreendido, né? E a gente continua com esse mesmo projeto de uma música e de uma arte que sirva tão somente à igreja, né? É importante também fazer uma distinção. Quando eu estou falando isso, obviamente eu não estou negando o fato de que nós precisamos ter uma música litúrgica, né? Eu acho que é exatamente isso aí que o Marcel poderia trazer também uma contribuição boa. Não estou falando sobre a não necessidade de uma música litúrgica, não. A arte como liturgia, a arte a serviço da liturgia, ela é necessária, ela é fundamental. Mas eu falo também sobre o espaço
do cristão participando dos processos da sociedade como um todo, a partir dessa ótica do reino de Deus, a partir dessa ótica mesmo que Deus nos tem dado de fazermos, de cumprirmos a sua missão da Missio Dei. Né? Então, Carlinhos, uma das perguntas que veio, você, acho que tem relação com isso que você está falando, que você também abordou antes, não é? Que tem a ver com a questão da graça comum. E a graça comum como uma graça que resgata a beleza da criação, né? E que o dom de Deus está presente nisso. A gente podia, né, você volta a isso, essa questão um pouco da graça comum, uma das perguntas veio justamente nessa direção. Tá. Bem, essa foi uma grande sacada, né, dos reformadores, né? O fato de perceber que, a partir da compreensão de Mateus, capítulo 5, né, entender que a chuva, quando cai, não cai só no quintal do crente, né? Mas a chuva é a bênção de Deus que cai sobre tudo e todos, né? Essa bênção de Deus que se espalha sobre todos. Então, quando os reformadores trabalham essa questão, eles começam a trazer para a gente um novo significado acerca dessas bênçãos de Deus que o Senhor dá sobre o povo, que dá sobre nós, que derrama sobre nós e que nos possibilita ver a beleza de Deus e a grandeza de Deus. Ou seja, a arte produzida não é somente a arte produzida por cristãos que contém a beleza de Deus, mas ela está presente em todo aquele que recebeu de Deus o dom da graça para demonstrar a beleza. Né? Então a gente precisa entender isso. Né? Eu vivi um tempo depois da minha conversão, Valdir, que era engraçado, né? Quando as pessoas se convertiam, a primeira palavra que os pastores davam era o seguinte: pegue todos os seus discos, né? Tudo aquilo que você juntou, joga fora, queime, porque isso aí realmente, agora, a partir de agora, a vida nova, agora é só Jesus na causa, é só música cristã, etc. E as pessoas às vezes percebem, acabam se esquecendo, né, desse significado e desse dom maravilhoso, desse conceito maravilhoso que a Reforma Protestante traz a nós, da graça comum. Né? E a beleza de Deus está aí, na poesia, na arte de muita gente que talvez não tenha compreensão do Evangelho, que não tenha compreensão, não tenha tido essa revelação de Deus acerca de Jesus, o Senhor, mas pessoas que expressam essa beleza de Deus por meio dessa graça comum. Né? Eu não sei se o Marcel quer acrescentar algo mais. Eu ia fazer uma outra pergunta para o Marcel. Marcel, você quer entrar nisso? Não, o Carlinhos disse tudo, né? E foi muito educado na maneira como... Eu acho que eu teria sido um pouco mais grosso. Não, o bairrismo religioso, ele é um problema, porque o conceito da graça é um conceito de generosidade e de hospitalidade. É impossível ser bairrista e exercer graça. Porque a graça, ela necessariamente olha para o outro. Então, como é que você vai fazer as duas coisas, entendeu? É o bairrismo da graça, é isso? É meio que um paradoxo, não funciona, mas eu acho que é isso aí. E uma das coisas que a gente vai estudando e vai experimentando, né, Carlinhos, nessa caminhada, é que tem um interesse mercadológico muito forte nessa separação, né? E essas mitologias religiosas, esses mitos que a gente cria de separação, no máximo você pode fazer essa qualificação que o Carlinhos fez, não é entre vida e culto como coisas separadas, mas é como de culto na vida. E tem funções adequadas, momentos, mas isso não são separações. Isso são funcionalidades, são qualificações que nos permitem viver plenamente o momento que a gente está vivendo, tanto no culto quanto fora do culto. Então, isso significa que você vai cantar algumas coisas na igreja, mas em casa você vai cantar outras. E está tudo bem. Você queria passar para outra pergunta? Não, eu acho que tem relação com isso. Uma das perguntas tem a ver com essa coisa da realidade, mais do mundo evangélico hoje, com as músicas de um tom muito individualista, né? Então, se a gente, essa comparação, de repente, entre uma inologia surgida a partir da Reforma, com o próprio Lutero, e as músicas de hoje, né? Como é que... E você mesmo falou que teve muita coisa entre
os dias de hoje e a própria reforma, né? Mas como que também nessa área a enologia que surge na reforma é um convite para a gente avaliar a enologia no mundo de hoje, né? E quem sabe podia particularizar isso agora sou eu, né? Tanto você como o Carlinhos são compositores, vocês escrevem músicas, né? Então, como que vocês fogem disso? Fogem do mercado, fogem desse individualismo? Qual é a história de vocês nessa relação aí? Bom, então vamos lá. O primeiro ponto, esse negócio do individualismo na enologia não é uma coisa nem do século XX. Então, parte do discurso evangélico um pouco, ou de outras igrejas, né? Eu não quero aqui botar, assim, botar uma coisa a outra, mas é de que essas músicas que vêm de fora falam só do eu. Bom, a gente tem uma doença do eu hoje, mas tem muitas coisas por trás dessa linguagem da resposta individual a Deus. Então, você volta, por exemplo, ao pietismo, ou você volta aos movimentos de reavivamento no século XVIII e XIX, uma das coisas que possibilitou o reavivamento foi essa percepção da minha resposta individual a Deus. Isso foi muito poderoso, né? Então, é melhor pensar nisso como membranas porosas, assim, ou um pêndulo. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, e a gente tem a responsabilidade, inclusive, como compositores, como ministros, né, Carlinhos, de... quando você vê o pêndulo indo demais, você precisa trazer ele para cá, e para lá. E acho que é uma das coisas, esse tipo de intervenção se pode fazer através da arte. Mas o que não se pode fazer é dizer que tal música que vem de tal lugar é necessariamente individualista. Essa relação, ela não é automática, né? Então, a gente aprende, conforme o tempo vai passando, que tem coisas que a gente quer dizer como compositores que a gente diz falando da gente. E tem coisas que a gente quer dizer como compositores, que a gente tem experimentado, que a gente quer dizer falando da igreja. E essas duas coisas, elas não existem, uma independente da outra, né? Muitas vezes, o que eu tenho experimentado é que esse discurso, ele está atrelado a preferências teológicas, estilísticas, a agendas, em que se busca condenar um repertório e estabelecer outro repertório. Mas dificilmente é uma questão plenamente de primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Dificilmente é esse o caso. Carlinhos, eu não sei se você tem alguma coisa para botar na mesa a respeito disso. Bom, Carlinhos, antes que você entre aí, Carlinhos, não, é que tem uma palavra bem pessoal aqui, e eu vou até ler isso daí, né? Diz, Carlinhos, uma das perguntas que veio, você é pastor de igreja local e um artista premiado. Olha só, cara. Premiado? Recentemente você representou a música brasileira em um festival na França. Os crentes olham para o meio artístico como um ambiente perigoso, pecaminoso, etc. Conte-nos um pouco sobre as oportunidades que você tem de testemunhar da graça de Jesus em sua vida, nesse meio que você tem oportunidade de transitar. Pois eu não sei se sou tudo isso, não, mas Deus tem me dado, às vezes, oportunidades, porque eu entendo, a minha compreensão, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando hoje à noite. E também eu devo muito à compreensão que o movimento da Missão Integral aqui no Brasil me trouxe, foi que eu pude entender que a música e a arte que a gente produz, ela não pode ficar restrita tão somente aos âmbitos da igreja. A música, ela precisa revelar Cristo ao mundo. E muitas vezes não necessariamente com uma linguagem carregada de termos religiosos, né? Mas sim uma música que transmita a graça, a beleza de Deus, né? A criação de Deus, né? Então eu comecei a me adentrar por aí. Eu lembro quando, estudando lá no Centro Evangélico de Missões, a gente estudava sobre a questão da terra, né? Sobre, desculpe, essas questões
temas ecológicos, né? Eu falei, poxa, não existem músicas nessa área. E eu comecei a compor músicas nessa área. Quando a gente começou a falar sobre as relações humanas, as questões sociais, quando a gente começou a falar sobre problemas estruturais, né? E eu comecei a compor canções nessa área. E foi assim que eu comecei a compor canções que davam para ser cantadas tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, porque elas falavam do evangelho de uma maneira, numa linguagem que poderia ser assimilada nos dois públicos. E aí eu comecei a colocar essas músicas em festivais, e para minha surpresa eu comecei a ser premiado realmente em alguns festivais, comecei a receber troféus, e comecei a ter um certo reconhecimento, né? E eu acho que esse é o nosso chamado, a nossa vocação, ou pelo menos o chamado é a vocação de alguns na igreja, né? Que é realmente fazer esse trabalho, esse link. E seria muito bom ver gente trabalhando assim na pintura, na dança, com cineastas em diversas áreas. Agora, a pergunta que fizeram, é tenso? É tenso, sempre é tenso, né? Servir a Deus no mundo é tenso, né? Porque a gente sempre está lidando com oposição, muitas vezes, né? Mas também é gracioso, é beleza, é maravilhoso, porque às vezes você está no meio do pessoal, assim, e as pessoas começam a te procurar e começam a querer manter uma relação contigo a partir do que você é, né? A partir da sua arte. E essas são oportunidades maravilhosas para a gente construir relacionamentos e poder levar assim essa presença cristã no mundo através das artes, né? É um privilégio. Eu acho que um comentário interessante, Carlinhos, é que essas tensões não são só de fora para dentro. De repente o pessoal escuta e pensa, tem gente aí xingando o Carlinhos no Facebook, né? Mas às vezes são tensões de dentro para fora, ou de gente querida. Tá? São tensões entre a vida artística e a vida pastoral. São tensões, né, assim, e não dá para fugir delas, né? Você tem que negociar essas tensões, porque a vida é isso aí. E qualquer resposta formulaica, assim, siga os 10 passos e tal, você vai... Cara, não vai dar certo. Não é para isso que a gente é chamado. A gente é chamado para essas dificuldades, e como cristãos nós somos vocacionados para essas intersecções das perguntas difíceis, porque é um problema cósmico, e a gente, é nesse nexo que a gente vive. É engraçado, isso que o Marcel está falando aí, uma coisa que me pensa que às vezes quando a gente se arvora a entrar por esses caminhos, né, a gente muitas vezes acaba recebendo críticas pesadas da igreja porque a gente está sendo mundano, e às vezes recebe críticas pesadas do outro lado, porque o que esse cara está fazendo aqui, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Agora mesmo, na França, a gente fez uma apresentação, fizeram uma participação lá no Fête de la Musique, e depois fizemos também uma participação num concerto cristão, que foi feito num espaço público lá da cidade de Uzès, sul da França. E foi engraçado que ao final da nossa apresentação vieram exatamente questionar: por que vocês fizeram isso aqui? Esse espaço aqui é um espaço laico, é um espaço que não é um espaço da religião, né? E foi muito engraçado a gente ter que lidar com essas questões, né? Valdir, acho que você está mutado. A gente queria lembrar ao pessoal que está nos ouvindo que pode mandar as suas perguntas, a gente está recebendo as suas perguntas, a gente está procurando se engajar com cada um de vocês que formula aí a sua pergunta. E algumas das perguntas elas vão até se repetindo um pouco, porque elas refletem a preocupação, né? A preocupação que a gente tem com não apenas uma preocupação com a reforma, mas uma preocupação com a nossa vivência evangélica hoje, né? Marcel, uma das perguntas tem a ver com ela está formulada assim, de novo, eu vou ler, não é? A sensação que tenho, diz a Daniela, é que a igreja não sabe lidar com a arte. Ela fica praticamente ligada à questão do que é sagrado e do que é secular. Como podemos pensar em estratégias na comunidade cristã para romper com esse conceito? A pergunta é ampla, Marcel, acho que você tem caminhada para responder, para entrar nisso, não é? Então, vamos dividir em duas partes aqui, acho que fica mais fácil. A primeira
essa afirmação de que a igreja não sabe lidar com a arte. Eu concordaria que a consequência do bairrismo é que você esquece como falar a língua do outro. E isso é um problema. Então, quando se pratica o isolamento, se pratica o esquecimento do outro. E daí a gente volta ao que a gente já falou, né? A questão da hospitalidade, da generosidade, os princípios por trás do reino de Deus, da parábola do bom samaritano, se perdem. E aí a igreja tem uma responsabilidade que eu acho que ela tenha endereçado de maneira muito infeliz em muitos casos. Em outros, como a gente tem visto por aí, né, Carlinhos? Às vezes você encontra um negócio bonito lá no lugar que você não esperava, uma expressão maravilhosa. Então, a graça de Deus é maior do que a nossa mudez nesse sentido. O fato de a gente não saber falar não nos exime da responsabilidade. A segunda que é, né, um dos mitos que sempre corre por esse negócio do sagrado e do secular, essa divisão entre o sagrado e o secular, é problemática por uma série de razões. Primeiro, porque você está caindo numa armadilha, que é a armadilha de dizer que o sagrado e o secular, assim, quando você começa a conversar nesses termos, você já legitimou a separação que o outro fez. E eu acho que isso é uma grande balela, porque você está caindo numa armadilha. Sagrado e secular não são a mesma coisa, assim, nem definimos termos da conversa. De maneira geral, se entende isso como o campo do que é puro e o campo do que é impuro. E a vida é muito mais bagunçada, né? Eu falei antes sobre assim, a vida e o culto, e não a vida e o culto. E isso muda o papo. Eu acho que para a igreja aprender a exercer a generosidade da graça de maneira mais plena, ela precisa abandonar essa linguagem, pelo menos nos termos em que ela é praticada, porque senão a gente corre esse risco de se fechar né, para dentro. E tem várias maneiras de fazer isso, a gente vê, até mesmo na história mais recente da igreja, no fenômeno da música cristã contemporânea, a gente vê casos mais felizes e casos mais infelizes, né? O que me parece, a constante que me parece estar sempre lá é essa tensão que o Carlinhos mencionou. E se tem uma esperança de passar para além dessa tensão, eu acho que essa é uma esperança que não vai encontrar resposta. Não vai ter uma hora em que vai estar todo mundo feliz, né? No céu. Aqui a gente está negociando a realidade. Então, se nós queremos, né, como o Paulo falou de Davi, se a gente quer servir a nossa geração, cara, não tem como fugir dessa responsabilidade. Então, você vai estar no meio do fogo cruzado. Eu lembro de um casal na minha igreja veio conversar comigo, né? Que marcou uma conversa, tal, a gente começou a conversar e eles falaram, olha, esse era um casal de artistas, de músicos que tinham um trabalho profissional. Eles falaram, olha, é a primeira vez em 12 anos que a gente está procurando uma igreja em que, depois de 6 meses, o pastor não veio conversar com a gente, pedindo para a gente queimar os discos, para a gente abandonar o nosso trabalho profissional. Então, você pensa no legado de abuso que 12 anos desse padrão produz. E eu acho que parte disso tem a ver com isso que a Daniela está falando, do puro e do impuro. Quando a gente desmonta isso, eu acho que a gente pode ter uma conversa um pouquinho mais madura, e devemos ter uma conversa um pouco mais madura, e eu acho que isso rompe esses conceitos que tantos carregam nas costas, né? Obrigado, Marcel. Uma pergunta que veio assim do outro lado, Carlinhos. Você fala um pouco dessa coisa da importância dessa música que se faz dentro dessa graça comum, um público mais amplo. Uma pergunta que veio é que diz, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de que esses músicos que estão justamente nesse universo, eles têm dificuldade de fazer a curva para dentro da igreja, né? Como podemos fazer para que esses artistas consigam exercer suas vocações dentro da igreja? Bem, eu não sei muita realidade da pessoa que acabou fazendo essa pergunta, eu não consigo compreender exatamente qual o contexto, né? Mas eu acho que tem pelo menos algumas coisas a dizer sobre isso. Primeiro, eu vejo que as igrejas elas botaram os músicos para fora. Essa é uma primeira questão. Quem optou por trabalhar
profissionalmente, como música ou como qualquer outra área das artes, eles foram colocados para fora. E eu percebo que esse não é um problema só aqui no Brasil. Eu tenho lido livros de pessoas da América Latina, lido livro de pessoas também dos Estados Unidos e de outros países, onde parece que o problema se repete. A igreja, ela, na verdade, ela fez como que uma arapuca, né? Esse discurso que nós estamos fazendo aqui, a igreja fez. E as pessoas então falaram, então vamos nessa. E quando foram, a igreja pegou e falou, não, vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo, né? Então, aí acabou, essas pessoas ficaram... começou a viver o problema sério, né? Porque essas pessoas, algumas foram praticamente postas para fora da igreja, né? O que a gente tem tentado fazer como comunidade aqui é valorizar, apoiar, pastorear os músicos e entender que nem sempre eles poderão tocar no sábado e no domingo na igreja, porque eles são músicos profissionais e é exatamente nessa época da semana, nesses dias da semana, que é que o mercado mais exige deles, né? Então, tem esse lado, né, que a gente precisa entender. A segunda questão também que a gente tem que colocar é que existem pessoas que foram vocacionadas e chamadas para o trabalho na área da ministração de louvor e adoração, são chamadas por Deus para isso, e é um trabalho digno pra caramba, como também é digno o que faz lá de fora. Então, o que a gente pode fazer é tentar envolver essas pessoas na medida do possível, de acordo com a possibilidade delas, pastorear, discipular, sentar junto, orar junto, caminhar nos seus problemas, nas suas lutas e nas suas dificuldades e aproximá-las ao máximo da igreja, né? Às vezes sem segundo interesse mesmo, né? Ou seja, tem muito músico que vai frequentar a igreja, não vai poder tocar na igreja, não vai ter como, entendeu? Mas você, nem por isso, você vai deixar de pastoreá-la, de cuidar dela, de trazer junto, ensinar a palavra. Uma das coisas que nós fizemos durante um bom tempo aqui na igreja foi, todas as quintas-feiras, pela manhã, nós tínhamos um café da manhã com músicos e com artistas, porque a gente sabia que esse dia era um dia mais tranquilo para eles, né? E realmente foi um tempo muito gostoso, ficamos aí por mais de um ano tendo esse café, paramos agora por umas circunstâncias aí, por algumas dificuldades, mas quem sabe seja uma dica para você. Deixa eu só complementar, Carlinhos, quer dizer, complementar não, deixa eu chamar a atenção para um termo que você usou aí. Muitas vezes a gente pensa na igreja como um lugar em que, né, cada um faz um pouco, então se é bom nisso, você faz isso, eu sou bom naquilo, eu faço aquilo. E a igreja é muito mais do que só um clube de voluntariado. É um lugar de vida, né? Então, esse negócio do pastoreio é muito sério, porque é frequente o papo da membresia, da participação aparecer quando você precisa de alguém que toque no evento, que faça o cartaz da conferência, e, né, que participe do evangelismo de rua, seja lá o que for. Mas o pastoreio e o discipulado são essenciais, porque investir em vida, você não pergunta para o advogado se ele é advogado antes de resolver investir na vida, né? Então, acho que tem um pouco aquilo que da pergunta anterior, assim, de não saber lidar com a arte, também é um pouco de não saber lidar com o artista. E daí a gente se destrambelha um pouquinho no trato, mas é pastoreando que se aprende a fazer isso, né? E quando esse ambiente que o Carlinhos menciona é criado, a gente percebe que esse compartilhar de vida cria o senso de pertencimento e isso se expressa em participação. Às vezes, realmente, o cara não vai poder tocar no culto domingo à noite, porque ele está tocando em outro lugar, ou domingo de manhã, seja o que for, mas ele pode participar de outra coisa. E eu acho bonito quando a pessoa que é musicista profissional, de repente, ajuda no planejamento estratégico. Tem tantos talentos, né? Então, dissociar essas duas coisas. A igreja sempre vai precisar do artista, porque a arte está na natureza humana e a música, ela é parte crucial do culto, como a gente o compreende. Mas a maneira como se gesta essa participação precisa ser integral. Então, mais uma vez, a gente agradece a todos vocês que estão participando com a gente dessa conversa de hoje. É muito bom ter vocês, receber as perguntas de vocês, que a gente continua recebendo. E uma delas aqui foi só tocado tangencialmente um pouco, né? Mas de que parece que realmente, atualmente, a música é uma das poucas expressões artísticas aceitas nas igrejas. Que outras áreas deveríamos estimular nas comunidades? Quem sabe vocês podiam entrar um pouco, acho que o próprio Marcel, né? Marcel, no teu ministério, você tentou fazer isso um pouco, às vezes não é muito fácil,
você queria abordar um pouco esse assunto, Carlinhos, depois? Bom, essa é uma das minhas grandes perguntas teológicas. Por que a música se tornou tão importante, né? Onde 2 ou 3 estão reunidos, haverá um violãozinho. E beleza, né? Eu sempre vou curtir o violãozinho. Mas podia ser, onde 2 ou 3 estão reunidos, haverá, preencha a lacuna. Então, eu acho que, para responder essa pergunta, uma delas tem a ver com a função da música no culto cristão. E como essa função cria demanda, você tem uma relação automática que privilegia a música. E eu acho muito difícil fugir disso no culto. No culto. Na vida, não há de ser assim, né? Não precisa ser assim. Então, essa é uma coisa. A segunda é um trabalho um pouco mais sistemático, eu acho, em relação a essas reações iconoclastas que o Carlinhos mencionou, elas se direcionaram a artes diferentes de maneiras diferentes. E parte do trabalho do resgate é conseguir se comprometer com processos de regeneração, né? Porque a arte, ela às vezes demora, né? Uma das coisas que a gente fala no meio orquestral é que se você quer uma orquestra boa hoje, você precisa começar 10 anos atrás. E isso é verdade de maneira geral, no mundo no universo da arte, você precisa plantar a semente e criar esse espaço. Então, se a gente quer algum tipo de democracia artística, significa que nós precisamos ter paciência e a gente precisa começar a trabalhar agora para ver isso depois. No ministério, isso também significa que precisa haver uma interdisciplinaridade intencional. Ou seja, eu vou buscar, eu não fico esperando chegar, eu vou buscar. Eu vou no museu, eu vou na universidade, eu vou na mostra de litografia. Eu não fico esperando o cara aparecer no meu colo, eu não fico esperando o dançarino entrar dançando, eu vou dançar. Carlinhos. Aqui na igreja a gente tem tido umas experiências interessantes. Criamos aqui alguns espaços para tentar encontrar os talentos, outros dons na área das artes, né? Então criamos aqui o Ao Vivo e a Cores, por exemplo, né? Que tem sido promovido aqui pelo Ministério de Artes aqui da igreja, e Ministério de Música e Artes. E aí a gente então abre um espaço em que as pessoas se inscrevem e apresentam algum dom artístico, né? Então tem poesia, alguns cantam, outros dançam. Uma senhora, pouco tempo atrás aqui, dançou uma música latina muito interessante, né? Foi bem legal. E então tem diversas áreas das artes que a gente fica surpreso, quanta coisa boa está escondida na igreja, né? E a outra coisa que a gente tem feito aqui também é no sentido de tentar arrumar um espaço dentro da igreja, dentro desse conceito que nós estamos conversando de graça comum, e realizar aqui dentro da igreja um espaço chamado Café Mais Cultura, onde os artistas de Brasília, cristãos ou não cristãos, são convidados a virem aqui, a exporem suas obras e também cantarem aqui, mostrarem a sua arte. E aí é um café onde a cidade é convidada, onde o bairro aqui é convidado, e assim a gente vai então como que estimulando os próprios dons dentro da própria comunidade, porque quando você vê um cara tocando o violão daquele jeito que o cara tocou, fala, pô, mas nunca vi ninguém tocando desse jeito, porque na igreja não se toca desse jeito, né? E isso também vai estimulando, vai abrindo o leque, vai abrindo oportunidades, vai abrindo a nossa compreensão acerca da riqueza das artes, né? Eu acho que a gente precisa realmente, voltando aí ao tema, né? Por que só é música na igreja? Porque a gente só valoriza a música, porque se nós começássemos a dar espaços para valorizar outras áreas das artes, né? Seria muito incrível. E eu lembro da experiência que a gente teve com o CLAD 5, né, onde o Congresso Latino-Americano de Evangelização, onde foi realizado lá em Costa Rica, e eu pude participar de um comitê que trabalhou artisticamente o Congresso, né, e foi riquíssimo, porque lá tinha diversas expressões, diferentes manifestações de artes, né, e foi belíssimo. Então, acho que realmente é isso, a gente precisa abrir o espaço e, quem sabe, trabalhar isso liturgicamente dentro da igreja também, para abrir espaço para as outras artes, né? Uma das coisas que
De fato também já veio a pergunta, o próprio Natan estava fazendo essa pergunta de ampliar, né, as artes, né, para além da música. Uma outra pergunta aqui tem a ver com a questão da qualidade, né? Diz quanta arte boa existe por aí afora que engrandece o reino, e quanta coisa mal feita é valorizada pela igreja. Então, por um lado, a gente, na igreja, precisa abrir espaço não apenas para aquilo que tem, digamos, uma qualidade elitista, mas, por outro lado, a gente precisa zelar pela qualidade. Como é que vocês caminham no meio desse universo? Acho que tem um pouco... Essa é uma das coisas que a gente fala e repete na igreja, e eu não... Em vez de discordar, eu acho que é mais... Tem, no mercado artístico, também tem muita porcaria e muita coisa boa, né? E a gente acha que tem a impressão de que na igreja seria diferente. Gente é gente, dentro e fora da igreja. A proporção, eu não sei se é tão diferente assim. Os mecanismos através dos quais a gente faz a curadoria, a gente exerce preferência, a gente deixa algumas coisas entrar e não deixa outras entrar, a maneira como a gente experimenta mais ou experimenta menos, essas coisas fazem diferença no que se acaba vendo, né? Então, há de se fazer uma diferenciação entre os artefatos que nós queremos para o culto, aqueles que a gente considera bons ou adequados para diferentes espaços, e o que a gente considera bom ou ruim. Porque muitas vezes, entendeu, o que um acha bom, o outro não vai achar bom. Então é difícil fazer essas generalizações. Tendo dito isso, eu acho que uma das coisas que ajuda é uma teologia da excelência. E eu acho que essa é uma tecla que a gente bate, e também não bate desde, né, de hoje. Isso é uma coisa constante na história da igreja, que é esse chamado a realmente entregar o melhor e fazer o melhor. Mas isso entra em choque com uma cultura de mercado em que, às vezes, o melhor não se vende fácil. E o melhor não se replica facilmente. Então, se você vai vender um produto, é mais fácil vender um produto que seja menos específico, um pouco mais diluído, bota um açúcarzinho, ele vai vender bem. Agora, o que eu tenho defendido, de repente, uma responsabilidade pastoral dos artistas, é ouvir um pouquinho mais as suas comunidades e gestar um pouquinho mais o seu fazer artístico. Talvez menos gente vai dar likes no Facebook, mas você provavelmente vai ministrar mais profundamente a vida da sua comunidade. Então, essa relação entre o amplo e o local, ela tem que ser trabalhada de maneira diferente. E a gente vai aprendendo que o princípio da excelência envolve as coisas que a gente já falou. Ele envolve esse trânsito dentro e fora do universo da igreja, ele envolve a graça, ele envolve a escuta. Então, não tem nada de novo, mas ele exige o compromisso de você viver dia a dia com a prática artística para que ela floresça para dentro do ambiente. Quem sabe um dos outros assuntos que a gente podia trabalhar um pouquinho ainda, e que de repente isso também tem mais a ver com você, de repente você está estudando isso um pouco, é a questão também, o que o Carlinhos falou antes, né, que por um lado você, né, esse exercício da vocação na cidade, no mundo, né, e a própria tradição luterana, a tradição da reforma, da vocação, tem a ver com isso, mas também o Carlinhos aludiu antes a importância de uma vida litúrgica dentro, digamos, dentro do culto. Como que, a nível da liturgia, você faz essa conversa entre a história da igreja, que traz uma riqueza muito grande em termos da sua expressão de adoração, e, ao mesmo tempo, se busca uma liturgia contextualizada, né? Às vezes parece que muitas igrejas evangélicas elas têm uma liturgia muito rala, né? Você começa o culto, faz um pouco de louvor, pregação, e perde né, uma riqueza litúrgica. E algumas outras igrejas, de repente, dizem, mas essa igreja está muito litúrgica, né? Então, acho que você
Você tá percebendo a minha pergunta aí, né? Como é que a gente caminha por essas águas? Carlinhos, quer começar? Manda bala aí, vai lá. É o Marcel que está estudando para isso, Carlinhos. A gente só pergunta aqui, né? Eu tô aqui querendo aprender. Ai, gente, essas bombas aí. Eu acho que eu vou tentar responder essa pergunta com palavras-chave. E eu resgato algumas que a gente já mencionou aqui. Uma é a questão da excelência. A outra é a questão da função. Isso ajuda a gente a evitar a armadilha de que o que é bom naquela igreja nos Estados Unidos vai ser bom na minha comunidade na periferia de São Paulo, ou, entendeu, aqui ou lá, no sul. Dificilmente qualquer fórmula vai se aplicar bem. A realidade com a liturgia, a palavra que define ela é bagunça. E eu acho que se a gente parar de ver bagunça como uma coisa ruim e começar a ver bagunça como conversa, isso ajuda. Ela pode virar baderna, daí é outra história. Então, se você tem num polo a tradição das igrejas livres, assim, uma liturgia muito simples, direto ao ponto, é isso que nós estamos fazendo, e no outro polo você tem as tradições de igreja litúrgica assim, fixa, né, em que você tem um monte de elementos e responde, tem um boletim. A verdade é que, me parece que ao longo da história, a maioria das igrejas não estão aqui ou lá. Elas estão em algum lugar aqui nesse espectro. E elas são bagunçadas. Então, na maioria dos casos, a gente vai ver elementos de diferentes tradições negociados nas comunidades locais. Eu acho que é impossível exercer... Essa é uma função ministerial. A função da mordomia litúrgica, e eu gosto dessa expressão, mordomia litúrgica, é uma função ministerial. Não estou querendo dizer que ela tem que ser exercida por um ministro, mas ela tem que ser vista como uma responsabilidade pastoral, porque o que a gente canta e a maneira como a gente interage com o nosso corpo, com o culto, é uma coisa que tem um impacto muito forte. E como a gente faz isso domingo após domingo, às vezes ao longo da vida inteira, e essa é a nossa relação visceral com a palavra e com o Deus da palavra. Então, por isso que eu digo que ela é uma responsabilidade ministerial e ela tem que ser negociada, escutando a realidade, e não só a realidade da igreja, e escutando a voz da história. Então, você tem uma escuta que é para o hoje, e você tem a escuta para os ecos daquilo que foi escrito, que foi dito, que foi feito, que foi praticado. Sem essas duas escutas, não se exerce plenamente a responsabilidade ministerial. E aqui pode ser pastor, pode ser o grupo de louvor, pode ser a pessoa que está no piano, a pessoa com o violão, pode ser... tem várias expressões disso. Mas não tem como fugir da pesquisa. Então, e aqui eu volto ao começo da resposta. Aplicar uma fórmula pronta não vai trazer esse resultado rico e fértil. O resultado rico e fértil exige essa escuta. E a escuta exige tempo, a escuta exige energia, ela exige leitura, né? E ela também, aqui a gente volta para a questão da atenção, sabe o técnico de som? Né? Uma hora você está na mesa de som, daí o membro vai lá e diz, está muito alto, daí você baixa. Daqui a pouco o outro membro passa e está muito baixo, daí você sobe o volume. Daí o outro, aparece alguém que, tem muito agudo, daí você... liturgia é assim também. Então, você habita o lugar da bagunça, porque o lugar da bagunça é o lugar da criatividade. E daí, então, tem essas bolas todas que tem que manter no ar. Eu diria, hoje em dia, que a gente não sabe automaticamente como fazer isso. Em uma mão você tem o binário e com a outra mão você liga o rádio. Carlinhos, me salva aí. Não, eu acho bem legal tudo isso que você está dizendo. Só umas questões aqui que eu queria mencionar. Que eu, às vezes, me preocupo, sabe, Marcel e Valdir, com o fato de que muitas igrejas, hoje em dia, têm feito do louvor uma coisa muito complicada. E esse conceito da bagunça é muito interessante, né? Porque acho que, às vezes, até em busca da própria excelência, acaba se tornando um negócio alto, assim, muito difícil de ser atingido, entendeu? Então, acho que é legal fazer essa distinção, né?
sobre a excelência na bagunça, né? essa colocação. Porque é importante que a gente faça o melhor possível, com a melhor qualidade possível, porque é para o Senhor. Mas a gente também precisa entender que o que você faz na igreja, no louvor e na adoração, é bem diferente do que você vai fazer num palco do teatro de Curitiba, por exemplo. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas confundem. E a minha preocupação é que hoje a gente percebe que muito púlpito tem virado palco. Né? E por outro lado, muito palco tem virado púlpito, né? Porque às vezes você paga o ingresso para assistir um bom show de uma banda cristã e chega lá o cara prega. Lá o cara dirige louvor. Você vai para assistir um show, você assiste um culto, né? Pagando. Às vezes você vai para a igreja porque você quer adorar o Senhor, você está ali, quer adorar o Senhor, e o cara vai e faz um show. E aí perde completamente o propósito. Né? Então eu acho que essas distinções, né, sobre o que se propõe com a música, o que se propõe não só com a música, mas com as artes de uma forma geral, acho que elas precisam estar muito claras na cabeça da gente e na cabeça da comunidade também. Né? Isso que você colocou assim, sobre a comunidade compreender o seu estilo, isso é muito importante mesmo, eu concordo, é isso mesmo. Cada comunidade tem que entender o seu estilo e fazer segundo o seu estilo. Né? É engraçado que a liturgia, ela é, ao mesmo tempo que ela é histórica, os elementos litúrgicos eles estão presentes desde séculos anteriores até hoje, os elementos são os mesmos, mas a liturgia da igreja daqui ela é diferente da liturgia da igreja do outro lado da rua. Então ela tem esse negócio da questão do espaço temporal que é muito interessante. Ao mesmo tempo que os fundamentos são o mesmo, ela se manifesta de formas diferentes. Né? É isso aí. A gente, né, eu estou observando aqui o nosso horário, a gente começa a chegar ao final, e antes de formular algumas das últimas perguntas, de repente tem ainda alguma coisa que, de repente, vocês têm aí no portfólio, dizendo, olha, eu quero ainda falar sobre isso, eu acho que isso a gente ainda não abordou, isso a gente esqueceu, né? Enquanto vocês vão pensando nisso, acho que uma das perguntas que veio para a gente também é que, a partir bem do início do que foi colocado, especialmente, Marcel, aí o teu início, né, falando dessa questão de uma abertura teológica, né, de que da graça, da criação, e uma das perguntas é de como que as nossas igrejas encolhem as expressões criativas, né, dentro da igreja. Se você tem essa teologia da graça, essa teologia da criação, desse espaço que Deus nos dá, quando você chega na igreja, a coisa encolhe. Né? Então, por que isso acontece? Como que a gente vê isso? Acho que essa foi uma das perguntas que veio, e quem sabe seja realmente a última que a gente aborda aqui, e aí depois vocês teriam tempo para finalizar a palavra de vocês. É um problema de expectativa e é um problema logístico. A maneira como nós nos enxergamos como comunidade, como indivíduos, interfere na maneira como a gente negocia isso. Então, por exemplo, no século XIX, no romantismo, é quando se tem a gênese dessa ideia do artista como um gênio, que, sabe, as musas vão lá e elas suspiram no seu ouvido, daí você produz a obra, e a obra tem que ser respeitada por aquela expressão estética, sabe? Então, esse é um polo, né, um extremo. O outro é de que toda agência individual, toda expressão individual está 100% sujeita ao grupo. Então, você tem sempre, mais uma vez, um ponto nesse aspecto. Mas eu disse que é uma questão logística, porque o que vai ser conversado num grupo de 2, 3 amigos não é o que vai ser conversado num grupo de 100 pessoas. Então, você precisa negociar, a negociação sempre está presente, mas ela vai se dar de maneira diferente. E isso cria essa tensão, né? A gente voltou muitas vezes nessa questão da negociação das tensões, e acho que uma das lições que a gente aprende com a reforma é que ser igreja é isso. E se ser igreja é isso, então essa pergunta se responde aplicando a mesma metodologia. E criando ambientes, aqui tentando amarrar com o que a gente falou no começo. Se cria um ambiente de conversa, um ambiente de diálogo, um ambiente de curiosidade artística,
provavelmente haverá mais liberdade para a expressão, porque a expressão, de repente, vai ser compreendida como uma expressão, por exemplo, da criatividade de Deus, ou do exercício da vida plena, ou seja lá o que for. Se não se cria esse ambiente, a conversa vai ser mais difícil. Muitas das perguntas, pelo menos na minha experiência, Carlinhos, você pode complementar, no Brasil, é que a gente curte o carteiraço, mas tem pouca paciência para a conversa. Então, o tipo de pastoral que se exerce é uma pastoral de autoridade em relação às artes, porque muitas vezes eu acho que não se sabe conversar a respeito. Então, você diz, não, vai ser assim, porque é assim que nós fazemos, né? Ou assim que nós queremos que seja. E aí não vai ter boa solução, porque não tem espaço para respirar, e quando você não respira, você não negocia. A liturgia rica depende da expressão individual, da participação do corpo. E é justamente nessa negociação que se encontra o prazer da experiência. Carlinhos, a sua palavra final para nós. Ótimo, muito bom participar aqui desse encontro. Eu só queria marcar uma coisa que eu acho importante dizer, é sobre a importância da gente realizar, fazer arte com essa convicção, com essa compreensão de cumprimento da Missio Dei, né? A missão de Deus, a vontade de fazer a vontade, querer fazer a vontade do Senhor. A vontade é dele, o chamado ele nos dá, a vocação ele nos concede, os dons e os talentos são dados por ele também. A gente precisa entender, como artistas, a importância da gente se voltar para os pés do Senhor mesmo e buscar compreender exatamente o que é a nossa vocação nesse mundo tão complexo. Antes da gente entrar aqui no ar, nós estávamos brincando, né, com a realidade do Marcel lá nos Estados Unidos, com a nossa realidade no Brasil. O que a nossa arte tem a dizer para o Brasil do atual momento? O que o Senhor nos inspira a dizer para o mundo, para o Brasil de hoje, para o Brasil de agora? Para a igreja também, mas especialmente para uma nação tão sofrida e tão angustiada como a nossa por toda essa sucessão de eventos que tem se dado aqui. Eu gosto muito daquilo que tem sido colocado por esses autores, especialmente calvinistas lá da Holanda, né? O Huckmacher, inclusive, ele tem trabalhado, ele fala sobre o fato de que é importante a gente ouvir o mundo, é importante a gente orar sobre aquilo que estão falando, sobre as nossas percepções acerca do mundo, é importante a gente chorar sobre as necessidades desse mundo, para só então, depois disso, a gente começar a trabalhar naquilo que o Senhor espera que façamos a partir da nossa arte, né? Eu quero encerrar as minhas palavras estimulando as pessoas que estão nos assistindo aí, quaisquer que forem os seus dons na área das artes, não somente da música, mas quem sabe da poesia, da literatura, quem sabe da dança, para que você realmente possa consagrar isso a Deus e expressar a beleza de Deus ao mundo que carece realmente de uma palavra de esperança, né? E que Deus abençoe você e que sigamos juntos, né? Tem muita coisa para ser feita ainda para a glória dele. Obrigado. Obrigado, Carlinhos. Marcelo, você tem 30 segundos? Gente, eu queria colocar o Carlinhos à disposição para responder. Não, assim, a gente tem conversado a respeito dessas coisas faz muitos anos, e a gente se interessa pela conversa. Então, se de repente tem coisa que você não conseguiu conversar com a gente por aqui, a gente está no Facebook, e a gente continua conversando no meio dessa bagunça, porque ela é santa, e nós estamos comprometidos com o processo. Deus abençoe vocês e ajude a cada um a responder a sua vocação na sua geração. É isso aí. Obrigado, Carlinhos, obrigado, Marcel, obrigado a você que esteve com a gente nessa conversa. Essa é uma conversa boa, essa é uma conversa importante, e com essa conversa nós queremos basicamente recapitular uma dessas solas da reforma posterior que fala só lhe deu glória, e que a gente, com a nossa vida, com as nossas diferentes expressões de serviço, vocação, expressões artísticas, possa viver em adoração a Deus
e viver em comunidade, de tal forma que a gente possa servi-lo no mundo. Essa escuta do qual o Carlinhos falou, não é? Escutar a Deus, escutar ao outro, e especialmente ao pequeno, ao pobre, à criança, e é um privilégio poder servir. Volte a estar com a gente no próximo mês, tem muita coisa por aí ainda. As consequências da reforma na área da missiologia, na área da espiritualidade, na área da educação. A gente vai estar divulgando o nosso próximo bate-papo na VEG. Muito obrigado, Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, e assim nós caminhamos nessa abundante graça de Deus. Boa noite a todos.